Porque eu sei que é o melhor para você. Porque eu sei que vale a pena. Porque eu sei que pode transformar a sua vida. Eu sei. Eu já vi isso acontecer. Então, qual é a sua desculpa agora? E se não agora, quando? Se não você, quem? Que não adianta, não dá mais. Não dá mais para ficar dizendo que você é uma vítima, um coitadinho, porque a situação é muito difícil. É difícil sim. E aí, o que você vai fazer? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo certo. Como é que você chama? Ai, meu nome é Rosângela. Que bom conseguir falar com você. Que legal. E há quanto tempo você me acompanha, Rosângela? Desde o anúncio no Facebook, agora dessa última programação para o curso. Uhum. Desde... Você tem alguma pergunta para mim? Sim, na verdade a gente sempre tem várias perguntas, porque quem vive a situação que nós vivemos hoje, são muitas pessoas, já tenham lido os testemunhos, os comentários, a maioria são mulheres, né, que estão sofrendo uma situação, desculpa, porque eu nem me pensei que fosse chamada, são muitas mulheres vivendo em situações com uma pessoa que é dependente em casa, e a gente sofre de ver, e termina você olhando assim, nossa, tem muitas pessoas com situações piores do que a nossa. E isso termina sendo, é triste, mas termina a gente renovando as esperanças, né? E, na verdade, a minha busca é pelo meu filho. Eu tenho um filho com 33 anos, meu filho mais velho, e o meu filho começou com a dependência desde os 14 anos. Só que a dependência dele começou com química, né? Usando todo tipo de drogas. Só que agora, nesse momento, ele chegou ao álcool, né? E creio que também deve ainda usar alguma outra coisa. Mas há uns anos atrás, deve ter uns 3, 4 anos, eu decidi tirar ele da minha casa porque o relacionamento era muito complicado. Eu sou viúva do pai dele desde 19 anos. Fiquei com ele com 1 ano e 8 meses e a minha filha com 6 meses. E há 27 anos eu sou casada com o meu segundo esposo. Tenho um filho, já sou avó de 5 netos. Então, hoje, a minha luta é, sim, esse interesse de entrar no curso é por causa dele. Ele já não vive mais aqui na mesma cidade que eu. Eu moro em Goiânia e ele mora em Anápolis. E tem um relacionamento com a namorada que fica lá com ele, mas vem para cá. Às vezes a situação é complicada porque hoje ele não tem mais controle sobre a bebida. Se ele bebe uma cerveja, aí perdeu o controle de tudo. E tudo que ele pega, se ele receber hoje, ele passar numa distribuidora, tudo que ele recebeu fica lá. E aí tem tido essa dificuldade de permanecer em um trabalho. Ele agora está fazendo um curso de eletricista, vai finalizar agora, dia 27. Eu notei que com esse curso ele está mais esperançoso. Eu comecei a deixar ele sem as coisas, porque o pagamento do aluguel, eu sempre ajudei, sempre colaborei. E aí passou um tempo que eu passei, porque ele não firmava, não tinha interesse assim, não demonstrava interesse de firmar em um serviço. Ou quando entrava em um serviço, bebia, matava serviço, matava um dia de trabalho e depois era dispensado, essas coisas que termina prejudicando e vem prejudicando por causa dos vícios. Então, o que acontece? Ele foi para lá por causa de uma internação no ano de 2019, eu fiz uma internação, mesmo sem ele querer, eu paguei para buscar e levar, internar, porque estava num momento muito crítico, até correndo risco de vida, e aí eu preferi internar por um tempo, só que nesse tempo que ele internou, a namorada dele
surgiu um câncer no intestino, teve que fazer uma cirurgia de imediato, tinha 3 meses que ele estava internado. E essa cirurgia foi uma cirurgia muito grave, porque ela teve câncer no intestino e correu risco de morte. Nesse medo, nesse risco dela morrer, a gente entrou em contato com os psicólogos e procuramos saber qual seria o melhor caminho. Se contar para ele lá dentro, mas depois que ele soube, ele preferiu sair. E saiu antes do tempo determinado. E com isso, ele passou um tempo sem beber, eu acho que alguns meses, mas logo retornou, voltou a beber, voltou a mentir, voltou a fazer todas as coisas que fazia antes. Não firmou. Mas agora, de um tempo para cá, eu noto que ele tem, assim, falado mais sobre mudar de vida. Ele sofre muito porque ele vê que os irmãos crescem na vida, que os irmãos são mais novos e todos eles já casaram, têm suas casas, seus trabalhos, suas lojas, e ele está ficando para trás. Então, isso é um dos motivos aí, ele fica bravo, só que quando ele bebe, ele perde o controle, ele xinga, ele briga na rua. E a minha pergunta é, assim, na verdade eu já entendi as perguntas, já vi muitas perguntas que seriam as minhas, mas hoje o meu interesse é, assim, em saber como eu posso ajudar, motivar ele à sobriedade, mesmo distante. Eu sei que porque eu tenho perdido mesmo as estrebeiras, porque você chega num momento que você não quer mais. É igual eu falo, eu não quero mais essa responsabilidade para mim. Eu não quero cuidar de você, eu não quero pagar suas dívidas, eu não quero ser responsável pelas coisas que são suas. Eu sou clara para ele. Falo para ele, você é um homem, você tem que tomar conta da sua vida. Então, eu quero ajudar ele, mas só que com a distância, talvez, eu me senti sem a possibilidade de fazer isso. Você assistiu a aula 3? Eu não consegui assistir ela completa. Eu vi alguns testemunhos de várias pessoas, de algumas mulheres, só que no horário que a aula hoje até eu vou assistir, no horário que eu chego do serviço, vou fazer janta, que meu esposo já está em casa. Tá. Mas aí eu não consegui assistir tudo. Na aula 3 eu explico mais sobre isso, sobre ajudar a distância. Eu vi mesmo que uma mãe perguntou para você, né? E aí eu entendo assim, deixa eu ver se eu compreendo, ver se faz sentido para ti, que a frustração que você fica, a indisponibilidade de fazer coisas por ele, elas vão no sentido de que talvez você tenha medo de incentivar o comportamento da dependência. Sim. Você quer estimular o crescimento dele. Não é que você não quer ajudar ele, mas que você não quer fazer de uma forma que vá deixar ele que vai deixar ele não percebendo que ele precisa mudar. Sim, porque com palavras não adianta. E ele sabe que precisa disso, mas não consegue. E o problema é o seguinte, que ele consegue manipular. Tá, mas deixa eu te responder. Sim. Então é o seguinte, deve ser todo assim, como é que eu vou incentivar a sobriedade à distância, e às vezes você talvez fique com medo de incentivar a sobriedade se misturar muito com facilitar que ele siga bebendo. Sim. Mas é diferente. É bem diferente, porque uma coisa é incentivar a sobriedade, outra coisa é facilitar que ele siga bebendo e evitar que ele sofra toda e qualquer consequência negativa natural do hábito de beber. Que é isso que eu tenho feito a vida toda. Eu tenho feito isso, eu tenho terminado por medo dele sofrer essas consequências, eu tenho errado. E faz sentido ter medo. E o ponto não é assim, agora eu vou deixar que ele sofra meramente. A ideia é justamente, porque você quer ver ele bem, você passar a adotar medidas estratégicas para que ele tenha mais motivação para mudar. Para justamente reduzir a chance dele ter problemas. Sim. Para reduzir um risco de uma forma mais sólida, né? Sim, porque ele já sofreu muitas coisas, já apanhou na rua.
Já apanhou tanto, quebraram o nariz dele 3 vezes, chegou apanhado da polícia em casa. Então é muito triste para a gente. E aí você diz o seguinte, que palavras não adiantam. Em que sentido você diz isso? O que você quer dizer com isso? Assim, porque eu sempre falo, a gente termina falando demais. E às vezes eu termino, quando eu estou nervosa, eu termino sendo muito brava. E assim, eu mostro para ele. Oi, meu amor, bom dia, vovó. Eu termino falando tudo que eu penso e termino falando também as coisas ruins que ele faz para ele e para as outras pessoas. Hoje ele já se afastou de todas as pessoas, dos irmãos. Eu tenho 4 filhos, porque todos investiram confiança nele e se frustraram. E aí chegou no momento que ele só fala com eles para pedir dinheiro, sempre pedir dinheiro. Chega no final de semana, ele inventa uma mentira, como todos sabem, é mentira, que precisa disso, daquilo, e todos sabem que ele quer dinheiro para beber. E aí isso me frustra, me deixa frustrado, porque ele tem um outro caminho para seguir, que não seja o Oi? que não seja. Fala bom dia pro doutor. Bom dia. Oi. É o meu neto, estão chegando aqui de manhã. Então, o que acontece? A gente quer ver, ele não tem filhos, e a gente quer ver eles vencerem. Isso traz uma frustração. E eu termino, às vezes, por causa das atitudes dele, eu bloqueio ele no meu celular, eu bloqueio no WhatsApp, eu bloqueio ele totalmente. Até um momento, tipo um castigo. Para poder, e também para me dar um tempo de respirar. Aí eu termino voltando, porque eu sei que eu sou um elo de ligação, a oração, a orientação. Tá, Rosângela, deixa eu te dar algumas respostas. Sim. Senão a gente acaba não conseguindo te dar muita Só luz. eu falando, né? Perceba o seguinte, você percebe, pensa comigo aqui, naturalmente, as pessoas têm uma lógica de como elas mudam o comportamento das outras. É super instintivo isso. Por exemplo, desde que a gente é criança, a gente é acostumado a reagir instintivamente para conseguir coisas dos outros, para conseguir que os outros se modifiquem. Por exemplo, um bebê, ele nasce com um instinto de choro, ele chora, e aí a mãe vem e dá alimento para ele, dá o que ele precisa, né? Dá aleitamento para ele. Igual, hoje a minha gata, ela mia, eu tenho que dar comida. Isso, até os animais fazem isso. E a gente faz isso de uma forma, isso é natural, só que instintivamente o ser humano tem relações muito mais complexas do que os animais. Sim. E aí, nós temos uma série de crenças que foram ao longo do tempo, a gente foi meio criado de uma certa forma. Por exemplo, para mim e para você talvez era assim também. Se você não tirava uma nota boa no colégio, você recebia uma nota ruim, às vezes um castigo. Sim. São formas das pessoas tentarem influenciar umas às outras a mudar. E de alguma forma, na nossa sociedade, né, não só no Brasil, mas talvez na nossa sociedade em geral, existiu ao longo dos anos, até por falta de educação emocional, se hoje tem uma tendência a punições muito generalizada dentro das relações, onde acontecem influências para a mudança dos outros na base do medo, da culpa, da vergonha, do abandono. O abandono, às vezes, ele não é um abandono por si só, mas ele é uma forma de tentar fazer que o outro se sinta mal, para que a partir daquele sentimento ruim, de culpa ou de medo, ele vá mudar. Ele se posicione. Isso. Você percebe como tudo isso são estratégias. Por mais que não são conscientes, por mais que são repetidas automaticamente, por mais que não se pare para refletir muito sobre o impacto que isso vai gerar, são estratégias. De uma forma ou de outra, tem a sua lógica. No entanto, quando a gente for olhar para o alcoolismo, ele acaba se aproveitando desses furos, das estratégias intuitivas.
E aí acontece o quê? Acontece que ele trava, não muda, não melhora. Por quê? Porque essas Não. estratégias acabam sendo assim, indo para o lado da culpa, da vergonha, do medo. E aí você até consegue imaginar que, poxa, se algo fosse diferente, talvez eu pudesse ter uma reação diferente dele. Ou às vezes pensa que coisa pior. Ah, esse meu arsenal de estratégias é perfeito. Se ele não mudar, é porque ele não muda. Eu já tive vontade de abandonar, porque você se vence, né? Porque a sensação é que você fez tudo que existia. Porque você fez tudo que você conhece. Uhum. Você já imaginou Sim, se houvesse uma maneira de você dominar todas as formas de influência de um ser humano dentro de um relacionamento, para que, especificamente relacionado à dependência de álcool e drogas é muito semelhante, é lógico que é a mesma. Mas já pensou se você tivesse condições de entender profundamente todos os ingredientes que podem levar à mudança para influenciar de uma forma positiva para que essa pessoa tenha mais interesse e comprometimento em parar de beber? sim, Já imaginou entendi. isso? Bem, tira para mim aí que eu estou numa consulta com o doutor aqui. Sim, doutor. Se você tivesse, assim, vamos dizer, uma caixa de ferramentas em que você compreendesse exatamente o botão que você precisa apertar, já com uma certa previsão do que poderia acontecer a partir daquilo, e conforme você fosse aplicando, você ganhasse cada vez mais experiência e ficasse habilidosa para entender qual tipo de comportamento você está incentivando em cada interação que você tem com ele. Certo. E já pensou que conforme você fosse colocando isso em prática, você fosse vendo mudanças nele dia após dia, no jeito de conversar com você, que ao mesmo tempo ele se aproximasse mais de você, se abrisse mais com você, e você começasse a ver cada vez mais movimentos dele em relação a se manter mais responsável pela própria vida, mais comprometido com a saúde, com a sobriedade. O que parece para ti uma coisa dessas? Sensacional para mim, porque na verdade são muitos anos tentando encontrar esse caminho. Porque na verdade a nossa busca é tentar acertar. Uhum. Né? Porque a busca é exatamente a gente vai mudando as estratégias para ver se a gente chega nesse objetivo, que é a pessoa reconhecer que o melhor para ele é a sobriedade. Uhum. Aí a gente vai mudando as estratégias, então isso é o maior objetivo que nós temos. Só que aí o problema é que você vai mudando as estratégias, mas você não entende o que tem dentro do carro. Você não entende o que tem dentro da engrenagem da mudança do comportamento. Verdade. E aí isso faz com que você fique muito assim na tentativa e erro, tentativa e erro. Você vai, e cada erro, sem saber a lógica, o porquê que está errado, isso vai fazendo, aí não tem resultado, às vezes até piora. E aí a frustração vai vindo, e aí a cabeça para pensar novas estratégias vai começando a ficar difícil, porque na verdade, doutor Vitor, a gente chega num ponto que a gente não quer saber, você fala para você mesmo assim, eu não quero mais saber. Se você arrumou seu problema, você se vira, você resolve o seu problema, porque eu não tenho mais cabeça para isso, de resolver uma coisa que não fui eu que busquei para a sua vida. Uhum. Mas o problema é que o problema dele prejudica todas as outras pessoas, porque a gente não consegue simplesmente apagar. Eu sempre digo isso. Não tem como você pegar um problema desse, colocar na sacolinha e pular na lixeira, porque é uma pessoa. E é uma pessoa que está precisando de você. Que ele, se você deixar o abandono, aí as outras pessoas dizem para mim, deixa que a vida ensina. Mas eu, como mãe, eu vejo que se eu deixar, ele vai chegar num ponto que eu vejo essas pessoas de rua, ele vai chegar a esse ponto. E assim, as pessoas falam, deixa que a vida ensina. Só que a vida, pensa na natureza. A natureza não ensina, a natureza seleciona. Uhum. E ela seleciona de uma forma completamente dela. Que não tem justiça, não tem... Justiça é um conceito humano, não é um conceito natural. Dignidade é um conceito humano, não é um conceito natural.
Uhum. E aí, os seres humanos, de uma forma ou de outra, eles buscam trazer coisas artificiais para poder criar uma sociedade melhor. Então, falar que a vida Sim, ensina e deixar pela natureza, na minha opinião, é dizer, ó, então, para de se importar. Então, deixa que se ferre. Porque a vida somos nós. Se tem um ser humano que você se importa, a vida é você, a vida sou eu, somos nós como sociedade e mais ainda como família, né? Se você, a pessoa mais próxima é ainda mais importante. A sociedade tem um peso, mas a família, quem está próximo, muito mais. Porque é a própria vida que está em jogo. sim, verdade. Só que é o seguinte, e eu entendo as pessoas dizerem isso porque é uma forma de se aliviar, né? Ah, se eu Uhum. olho para o problema e eu digo que não tem solução, isso é um alívio de uma certa forma. Por mais que a pessoa continue na dor, é o alívio de pensar, poxa, então eu não preciso me preocupar em... Poxa, porque é frustrante. Você vai lá, tenta, bate com a cara na parede, tenta de novo, e bate com a cara na parede, não sai da frente, fica rodando em círculos. Isso é muito frustrante. Só que isso só, Verdade. só, que É isso só porque acontece... a gente vai vendo ano após ano, você vê, ele está com 33 anos, ele começou com 14, Só que passou isso... por várias internações. Eu entendi. Só que isso acontece por quê? Porque nunca te ensinaram sobre como lidar com alguém que tem um comportamento problemático. Nunca te Na verdade, ensinaram a como gente lidar. termina errando porque talvez até para aliviar um pouco a mente, o fato de você ter feito algo que levou isso, você vai buscando uma culpa dentro de você pelo erro, aonde foi que você errou. E aí você nunca consegue acertar. Pois é. Porque daí, se você for tentar acertar no escuro, você vai para que lado? Você vai fazer como? Sim. É E igual é por você isso... para uma casa que você mudou, né? Que você não sabe ainda, não acostumou com as portas. No escuro você vai sair para o lugar errado. E é por isso, Rosângela, que eu fiz questão de tirar o ACA do meu consultório e trazer para o mundo. Né? Esse Sim, método que eu criei para ensinar as famílias sobre como lidar com todos esses aspectos da mudança do comportamento humano de uma forma prática, simples e efetiva. e essa Aí tem gente mudança que não é fala assim para só mim, para com ele, com isso. todos, né? Tem gente que fala assim para mim, Vitor, mas não é fácil. Eu não disse que é fácil. Eu disse que pode ser até fácil, pode ser até simples, mas fácil não é. Fácil não é. Mas assim, eu acho que não é fácil viver como você está vivendo também. Não é fácil você Não, não dormir. é Não é fácil fácil. você esperar o final de semana e não saber o que vai acontecer. Não é fácil você ficar esperando a próxima crise, sem poder fazer nada. É porque, na verdade, você termina esperando uma notícia que morreu, que está preso, que aconteceu pior, que bateu. Ele não tem veículo, mas acontece de qualquer tipo de coisa, que caiu na rua, que é só essas coisas que você espera. Eu, na verdade, eu cheguei a um ponto de chegar no final de semana e desligar o meu celular. Para quê? Para não receber nenhum tipo de ligação, E porque as assim, ligações são terríveis. eu entendo. E aí, Rosângela, dentro desse mundo, né? O ACA é um mundo. A pessoa fala assim, Vitor, me dá uma dica. É que se eu te der a dica, você não vai entender. Não. Quando eu dou dica, aí eu dou dicas. Mas a maior parte das dicas que eu dou, tem gente que não entende. E é normal isso, porque é um mundo novo. Eu Uhum. tento, é tipo assim, eu estou dentro de um mundo novo, é como se fosse um outro planeta. Eu estou tentando explicar o que tem dentro desse mundo novo. É tipo assim, uma pessoa que nunca viu o mar, e eu tento explicar para ela o que é o mar. Nunca viu. Aí eu tento, ó, no mar tem água. Ah, mas aqui em casa também tem água. Eu abro a torneira e sai água. Não, mas o mar é muito diferente. O mar é imenso, não é só isso. No mar tem areia. Eu falo assim, não, mas aqui em casa também tem areia nas paredes. Não, mas é diferente. Por isso que eu digo assim que eu introduzo as pessoas, eu tento fazer que elas entendam assim, o que você pode fazer para quem você ama pare de beber. Mas chega um momento em que você tem que escolher. Se você Sim. vai continuar se você vai querer conhecer o mar, ou se você vai querer ficar olhando de fora. Porque existem muitas estratégias, por exemplo, sobre comunicação, para você ter uma ideia, no curso ACA, são mais de 10 horas de Sim. aulas.
E eu não coloco nenhuma aula no curso à toa. Eu estou o tempo todo olhando para que seja assim, ó, milimetricamente pensado. E eu tenho entendido, e eu faço pesquisas diárias, pesquisas diárias não, constantes ao longo do curso, com os alunos, para que tenha o mais exato possível. Para que a pessoa possa entender tudo o que ela precisa para influenciar o comportamento de alguém que ama. E isso não tem nada a ver com morar junto ou não. Sim. Porque porque hoje, na verdade, o que eu prefiro é que ele esteja longe de mim. Porque o nosso relacionamento chegou a um ponto insustentável. Porque quando ele bebe, ele busca coisas lá do não sei de onde, ele xinga e ele me desrespeita. Então, com isso, eu terminei preferindo que ele ficasse distante de mim. Mas eu vejo também que eu sou a pessoa que posso ajudar ele nesse sentido. Isso. E o que você aprende no ACA, você consegue não só melhorar a sua forma de se relacionar com ele, mas também com outras pessoas ao redor. Você tem uma noção? Eu tenho uma aluna que ela, sem querer, nem era o objetivo dela, mas conversando com a mãe dela, que mora longe, ela começou a falar sobre coisas que ela estava aprendendo no ACA. Aos poucos, né? Porque a primeira reação de alguém fala assim, você vai fazer um curso online. Curso online não tem efetividade. Curso online não muda nada. Como é que um curso online vai mudar tanto assim uma vida? Eu estou há 20 anos querendo mudar. Que beleza. Mas eu já fiz vários. Eu fiz com o Baroni, né? Sobre a família. Eu faço vários cursos online. E aí, então, o que acontece? Ela fez o quê? Ela foi aprendendo e começou a mudar o esposo dela, que bebia constantemente. E ela começou a ensinar um pouco a mãe dela. Uma conversa em outra que elas tinham. E aí a mãe dela ligou para ela um dia e falou assim, minha filha, você não tem noção, eu comecei a aplicar um pouco disso que você disse, e o marido dela nem tem alcoolismo da mãe, né? E disse assim que mudou a relação completamente. Porque as pessoas porque, na verdade, não é um curso para parar de beber. É um curso de relacionamento, de convivência. E é exatamente o que desgastou hoje entre eu e meu filho. Nosso relacionamento está totalmente desgastado. E aí chega num embate que o meu esposo também me acha autoritária. Então eu acho que isso vai me ajudar a me relacionar com muitas coisas. Mas eu vou te dizer uma coisa daí, Rosângela. Preciso fazer um alerta. O curso ACA às vezes gera um efeito colateral. Sim. Às vezes a vida fica tão mais leve e a relação fica tão mais leve que você deixa para depois, para mexer com a questão do álcool. Já reduziu. A relação já está melhor. E aí a tendência é tentar deixar. Aí a tendência é que a pessoa não pare, né? E aí eu digo o seguinte, não é que você precisa correr, porque tem pessoas diferentes, tem ritmos diferentes, né? Não é que eu não deixo, eu não digo assim, você é obrigado a fazer tudo isso logo de cara. Não, mas você vai colocando em prática ao longo do tempo. É claro que eu gosto que vai mais rápido, porque mais rápido dá resultado, costuma dar resultado mais rápido e aí todo mundo fica mais feliz. Porque, com certeza. mas o que eu quero dizer é o seguinte, pode chegar um momento em que as coisas melhorem muito e aí você precise se forçar a querer avançar um pouco mais. Porque talvez vai dar medo. A querer continuar, né? Talvez vai dar medo de querer mexer com coisas importantes no meio do caminho. E você pode mexer aos poucos, mas cuidado com a lua de mel. Que ela tende a melhorar do jeito... Porque às vezes a pessoa está numa situação tão ruim que aí melhora bastante, ela já fica satisfeita. Eu digo, olha, mas continua, querido. Continua, faz mais uma coisinha. Não deixa de seguir o método certinho. Você vai ver que vai valer a pena. Então eu te diria isso, cuidado para você não cair nessa satisfação precoce. Beleza, aproveita cada passo. Aproveita cada evolução quando você começar a ter. Mas não tira do foco o objetivo final, que é parar de beber. Não, esse é o objetivo, é o sonho da minha vida. E eu sei que o Senhor, Dr. Vitor, entrou na minha vida por resposta de oração. Porque eu sei que Deus viu o sofrimento, eu estava muito perdida, sem saber o que fazer mais. E isso me entristecia muito, porque eu cheguei a um ponto de desespero que
eu já olhava assim, não via mais saída para o meu filho. Meu filho é um homem lindo, meu filho é tipo olhar para o Senhor e ver que é um homem que tem um futuro, um homem inteligente, é um homem que tem tudo para conquistar o que ele não conquistou até hoje. E eu cheguei a um ponto de ver meu filho sentado na rua, ali, com uma mulher moradora de rua, uma pessoa totalmente assim, que já está naquele nível totalmente avançado. E eu chegar a um ponto de bater no meu filho com 30 anos para botar ele para colocar ele para dentro de casa, numa atitude de desespero, tratar uma pessoa de 30 anos como se fosse uma criança. E você olhar para a sua vida e dizer assim, ele está ali naquela situação, você dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não quero mais isso. Eu cheguei a esse ponto, dizer, eu não quero mais isso. E de repente você olhar e dizer assim, você pensar assim, será que a morte vai ser o alento para a minha vida? Será que vai ser quando essa pessoa morrer que eu vou olhar assim e dizer, acabou, mas não é isso que eu quero. Então, por isso eu nunca desisti dele. E eu falo, não desistir assim, de não deixar ele ir para uma situação de rua, de pagar o aluguel para poder manter a casa dele. Já mobilei a casa dele 2, 3 vezes, porque ele chegou ao ponto de vender tudo e virar as costas, e chegar... Eu tirei ele de dentro de casa, porque aqui em casa era tudo trancado, porque ele roubava as coisas para vender, para trocar pela droga. Então, assim, essas situações. E hoje, a situação que eu vivo, eu já vejo que é mais fácil para eu conseguir, através desse curso, eu consegui vencer junto com ele. Uhum. Então tá, Rosângela. Te ajudei? Muito, doutor. Foi Deus mesmo, porque todos os dias da semana eu trabalho. Ontem eu até mandei que eu estava no carro tentando falar com o senhor, e hoje é o dia que eu não trabalho e consegui, graças a Deus. Então tá, um bom dia para ti. Eu vou. Obrigada, um bom final de semana, que Deus abençoe o senhor e sua família. Eu vou assistir a terceira aula hoje plenamente. Boa, então tá, bom final de semana. Bom dia. Bom dia, Como é que você chama? Fátima. Fátima. E há quanto tempo você me acompanha, Fátima? Assim, das aulas agora já faz mais de 5 meses que eu te acompanho. Eu vi primeiro, eu já participei já da mentoria, já fiz até pergunta. Só que hoje eu quero dar um depoimento para incentivar as outras mulheres, né? Que passam pela mesma coisa que eu ainda estou passando, estou no processo ainda, né, mas para mim já melhorou mais. Aí por isso que eu queria dar porque não tem como a gente que está passando por aquele, né? A gente dá o depoimento. Aí, vixe, peraí. Como eu já falei da outra vez, eu já vou fazer 8 anos de casada, e eu já conheci meu esposo, ele já bebia. Muitas mulheres falam que agora, depois que começou a assistir às aulas do Senhor, os maridos mudaram. Eu já digo que agora que eu estou conhecendo meu esposo, porque eu não cheguei a conhecer ele sóbrio. É como se diz, o oposto se atrai. Eu nunca gostei de cachaça, mas eu não sei o que chamou a atenção nele, que eu já conheci ele bêbado, alcoólatra, mas eu não sei o que me chamou a atenção dele, que eu comecei a me relacionar com ele, eu gostava dele, e as pessoas só viam o alcoólatra, e eu não, eu via outra pessoa por trás do alcoólatra. Então eu resolvi dar a chance a ele, e a gente começou a namorar e se casou. Aí ele prometeu a parar de beber, mas cada dia a tendência era piorar, era piorar. Aí a gente chegou num momento que já não estava aguentando mais. Aí eu sei que, para resumir a história, como eu falei do depoimento, no ano passado ele deixou a gente na virada do ano só, eu e a filha dele. Aí isso aí já foi o fim.
além de ter deixado só, ainda houve traição. Aí a gente se separou. Aí olhando no Facebook, aí eu vi uma chamada do senhor dizendo que ia ter essa aula do ACA, que era o amor contra o alcoolismo. Eu confesso logo de cara que eu fiquei desconfiada, porque nas redes sociais a gente recebe muita proposta que às vezes é só proposta mesmo, né? Tem muito gente que não, às vezes não é tudo aquilo que estão falando, que promete. Mesmo assim, eu resolvi dar uma chance, porque eu já não tinha mais saída mais, já não tinha me separado dele. Eu sei que a maioria das pessoas falam que é por causa dos filhos, mas no meu caso, realmente por causa da minha filha, por amor a ela, que eu voltei para ele, mas por mim, eu não queria mais ele, não, já estava cansada. Aí eu voltei para ele por causa da minha filha, que ela adoeceu emocionalmente. Aí comecei a assistir às aulas. Aí, como eu peguei, através do Facebook, eu peguei, me inscrevi no WhatsApp, né? Peguei o link do WhatsApp. Aí, por curiosidade, disse assim, eu acho que ele deve ter, eu acho que ele deve ter Instagram. Aí, digitei o teu nome no Instagram e te encontrei e comecei a seguir, né? Assistir as aulas já gravadas. Aí, depois disso, comecei a aplicar. Aí, já vai fazer 6 meses que meu esposo não bebe. Já vai fazer 6 meses. Até eu dei o depoimento, eu vi uma moça, que eu estou no grupo, né, secreto do Facebook. Aí a mulher falando, aí eu peguei e falei, né, para ela, contei um pouco da minha história, eu fiquei surpresa porque, não sei se fosse eu, foi alguém do seu grupo falou comigo, né, pedindo para mim dar o depoimento. Aí vai fazer 6 meses. Aí, que nem eu estava até conversando com ele, que durante 7 anos, já vai fazer 8 anos que a gente é casado. É como se eu tivesse me casado agora, porque todo mundo sabe que é tipo assim, como eu estava falando, eu tivesse na lua de mel agora que, tipo assim, eu estou tendo meu esposo. Porque o homem que eu casei, às vezes as pessoas se casam com o esposo, ele está sóbrio, depois é que ele vai começando a beber. E no meu caso, agora que eu estou conhecendo meu esposo, a pessoa que ele é, tá entendendo? Porque, como eu disse, eu era muito criticada e às vezes eu dizia para as pessoas que ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce drogado, se torna. A vida, a convivência se torna a pessoa assim. Aí, graças às aulas do Senhor, eu estou aplicando nele, agindo do jeito que eu estou vendo, né, nas aulas. E, graças a Deus, ele tá bem melhor, ele não bebe mais. E antigamente, se ele saísse para a rua para resolver algum problema, eu ficava ligando, preocupada já com ele, será que ele vai beber? E agora eu já estou mais confiante. Claro que a gente tem que sempre vigiar, né? Tá sempre de olho aberto, não. Mas agora eu já confio nele e ele era muito tímido, ele não contava do sentimento dele, que ele falava, do que ele sentia. Ele é tipo uma caixinha de surpresa, não sabia o próximo passo que ele ia dar. E às vezes agora eu estou surpresa que ele vem falar comigo, coisa do dia a dia do trabalho dele, que eu não sei o que é que acontece, ele vem falar comigo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele já se interessa no que acontece comigo. Ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu, toda a vida eu gostei de depender financeiramente, gostei de ajudar ele. De tanto eu me preocupar com ele, que eu cheguei a falar com o meu negócio. A gente está cheio de conta, mas agora já está mais difícil de lidar, porque ele viu, né, que o que era que a cachaça estava causando na nossa vida. Aí agora só ele está trabalhando, mas a gente está conseguindo se organizar, conseguindo organizar nossas contas. E agora, até coisa que ele não fazia, ele escondia até dinheiro para beber. Ele não pagava as contas, todas as contas, ele pagava só as mais urgentes, escondia dinheiro e dizia que não tinha. Às vezes eu dependia da minha mãe para poder comprar o alimento para nossa filha. E agora, além dele pagar as contas, né, a gente já bota umas contas em dias, se tiver algum dinheiro, sobrar algum dinheiro, ele já me dá. Tu precisa disso, daquilo, já me dá e não pergunta o que é que eu vou fazer. Antigamente, eu quero, por exemplo, R$ 50, ele dizia, para que é que tu quer? E agora, tanto faz eu gastar ou guardar, ele faz me oferecer o dinheiro para mim, para o meu uso, né? Aí, o que eu tenho para dizer é agradecer ao Senhor, sou muito grata. E
assim como eu sou muito católica, eu acredito em anjos na terra, entendeu? Eu rezava muito, eu já estava desesperançada já. Que nem o senhor falou nas outras aulas, que tem um momento de aceitação, tipo assim, a gente aceita quando aquela pessoa que está bebendo, a gente aceita, não tem mais mudança. E eu já cheguei a esse ponto, eu estava exausta, não aguentava mais. E foi o senhor que abriu os meus olhos, entendeu? Que fez eu lutar pelo meu casamento. E eu não imaginei que nas aulas isso fosse possível. Eu achei que não, eu vou assistir, tipo assim, não tenho nada para fazer, tenho nada para fazer, eu já, tipo assim, já tinha jogado a bandeira já. Aí, depois que eu comecei a assistir, comecei a aplicar, e é porque eu não estava assistindo nem as aulas. Assim, as aulas mesmo que vai acontecer agora, né? Era só as lives, as mentorias gratuitas. Então, o que é que eu digo para as mulheres? Que eu sei o que é que elas estão passando, porque eu já passei, agora que eu estou começando, né, a mudar, que está só com 5 meses, fazer 6 meses agora, no começo do mês de junho, mas que não perca as esperanças, que continue aplicando o que o senhor está ensinando. Quem puder fazer as aulas, faça. Eu não sei se eu fiz certo, mas as aulas que eu pegava do senhor e enviava para minha irmã e para minha prima, elas estão fazendo também. Quase todo dia elas falam comigo e dizem que eles estão melhorando, entendeu? Aí, o que eu tenho a dizer é que as mulheres que podem fazer as aulas, que façam. Eu não, confesso que eu não fiz, não tô, a aula vai começar. No momento, não estou podendo fazer, mas eu vou continuar seguindo o senhor e vou continuar aplicando. E quem sabe daqui um dia eu não vou dizer, né, que já está com 1 ano, 2 anos, mas que ele está sem beber, está sóbrio. Que coisa boa, que depoimento lindo, Fátima. Que legal mesmo. Acho que Pois muita é. gente chega olhando assim, né? Acho que é muito normal isso da pessoa chegar e olhar e desconfiar, né? Pensar, poxa, na internet, a pessoa que eu não Eu conheço, desconfiei. poxa. E o que você acha que fez você dar um voto de confiança? Assim, o jeito do senhor falar, entendeu? Porque passou confiança. Porque ter profissional, eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu sou muito desconfiada. Eu gosto muito de forçar as redes sociais. Eu sou muito curiosa. Mas não é todo mundo que me convence, não. E o senhor passou. Eu vi que não era uma pessoa assim curiosa, que estava querendo seguidores. Eu olhei seu perfil, eu olhei tudo, entendeu? Eu vi que o senhor era um profissional. Tá entendendo? Porque eu vejo muitas redes sociais que tem gente, e às vezes sabe algumas coisas, tipo assim, pessoa que nem eu, que eu estou aprendendo agora, eu sou leiga. Por mais que eu assista as suas aulas, eu nunca vou me profissionalizar, nunca vou poder dar aula que nem o senhor, tá entendendo? Eu posso ajudar, sim, ele indicando, mandando as pessoas assistir suas aulas, comprar suas aulas. Eu sei que eu sou incapaz de ensinar outra pessoa como o senhor é capaz, que já estudou, entendeu? É médico e tudo. Mas eu ficava olhando, tinha pessoas que me botavam anúncio no Facebook, tipo assim, só para ganhar dinheiro, tá entendendo? E no caso do senhor, não, eu vi que o senhor era profissional e nas suas palavras passa confiança. Eu aprendi a confiar e disse assim, não, então, como meu casamento já estava no fim, e eu gostava dele, sim, não como no começo, gostava assim, um pouquinho dele. E assim, a gente casa, mesmo que a pessoa separe, mas a gente não pensa em separar, a gente quer para a vida toda, né? Aí eu disse assim, eu vou dar esse voto de confiança. E você posso fazer algumas perguntas ainda? Pode, pode. O que você imaginou que nunca seria possível antes de me conhecer? Aconteceu alguma coisa assim? Foi ele assim, porque ele, desde os 3 anos que ele bebe, ele foi abandonado, eu acho que também o que ele foi beber, ele foi abandonado pela mãe dele, biológica, e, e pela mãe que convivia com o pai dele, né, a mãe adotiva. Então ele foi criado só com o pai dele. E o pai dele não era assim boa influência, o pai dele é que levava ele para os bar. A gente casado, o pai dele vinha na nossa casa e chamava ele, levava ele para beber. E ele era assim, uma pessoa muito influenciável. Ele via no pai dele a mãe dele, o pai dele, tudo. O pai dele, para ele, era tudo. Ele era muito apegado. Se ele tivesse aqui em casa, nós tivesse ocupado fazendo alguma coisa, ajeitando alguma coisa da casa, se o pai dele ligasse para ele, ele abandonava tudo. Eu até a filha dele ia, o pai dele fazia o que o pai dele queria.
Aí isso me irritava muito, porque eu valorizo muito a família. Eu valorizo, para mim, uma reunião em família é muito importante, tá entendendo? Só que o pai dele era má influência. Aí eu tentava dizer para ele que estava prejudicando nosso relacionamento, mas ele não via. Aí depois que o senhor começou a explicar que a gente não deve bater de frente, né? Deve deixar, ensinar do jeito assim sutil aquela pessoa, que aquela pessoa não está certo, mas não dizer, né, claramente. Aí eu comecei a explicar a ele, ele começou a ver com os próprios olhos que o pai dele não era má influência. Hoje ele convive com o pai, assim, continua convivendo com o pai dele, mas ele não deixa mais se influenciar. Ele era pessoa influenciável. Hoje em dia, ele ainda tem tentação ainda. Os amigos dele vêm aqui em casa, chama ele, liga para ele, não, macho, eu não vou não. Ele vem que quer fazer alguma coisa, fazer isso, fazer aquilo. Uhum. E aí ele também os falsos amigos, né, que era só companheiro de copo, se afastaram dele. E ele tinha muita amizade, ele é uma pessoa muito influenciável. Ele conheceu uma pessoa, ele já torna amiga, ele confia em todo mundo. Aí até os amigos dele se afastou dele. Ele viu que não era amigo, né? Era só companheiro de copo. Aí Uhum. também me pode falar. É. Então ele bebia desde muito novo, a família Muito não novo, era uma boa influência, não, e aí os amigos bebem, o relacionamento estava desgastado, com certeza. e ele queria ajuda. Ele falava para você, eu quero ajuda para parar de beber. Não, ele nunca, em momento algum, ele pediu ajuda. Ele chegou a dizer na minha cara, o que mais me desmotivou, que ele disse na minha cara, ele riu na minha cara, que se eu quisesse ele, era do jeito que ele estava bebendo. Eu tinha conhecido, eu acho que muita mulher ouviu essa frase que eu vou dizer agora. Eu tinha conhecido ele bebendo e ele ia terminar bebendo. E ele disse isso para minha cara. Até hoje eu me lembro disso, doeu muito quando ele disse isso. E ele Porque já ele tinha, parou de beber. Ah, pode dizer. e ele Perguntar. já tinha parado de beber alguma vez? Tanto tempo? Não, eu tô dizendo, se ele parasse assim, era uma semana no máximo. Ele mudou tanto de profissão que ele trabalhava, ele era assim, ele passava no máximo uma semana. Uma semana para ele é como se fosse um mês, um ano, tá entendendo? Uma semana sem beber. Quando ele começava a beber, era o dia todinho, até de noite, chegava em casa 12 horas da noite e perdia o trabalho. Aí quem sustentava ele, a casa, era eu. Aí teve uma hora que eu não aguentei mais, eu disse assim, não. Aí depois, né, que eu vi que a gente tem que mostrar que a pessoa tem que ter responsabilidade, né, tem que resolver o problema. Aí eu peguei, parei de trabalhar, porque eu quis, parei de trabalhar. Eu trabalho com venda em casa, eu vendo lanche, né, trabalho com venda em casa, trabalho com comida. Aí eu parei de trabalhar, assim, agora a responsabilidade é sua, eu estou fazendo o papel da mulher e do homem, porque a minha concepção, assim, a mulher tem que ajudar, acrescentar, não sustentar o homem, né? Que no caso ele não estava trabalhando por falta de problema de saúde, porque por causa da bebida dele, que ele não estava trabalhando. Eu parei de trabalhar e comecei a mostrar para ele, né? Fazer do jeito que o senhor me explicava e ver o que estava acontecendo, que era mostrar para ele, deixei ele ver por possível só o que era que a cachaça estava causando, a nossas contas e tudo. Aí foi que, tipo assim, foi um estalo que ele foi começar a abrir os olhos e ver o que estava acontecendo, né? E hoje você diria que valeu a pena? Valeu. Valeu porque salvou meu casamento. Porque se eu não tivesse conhecido o senhor antes, entendeu? Acho que, tipo assim, Deus viu que eu estava no meu limite. Eu acredito que a pessoa não serviu também para minha mudança também. Eu era, assim, uma pessoa muito... Eu era, assim, muito arrogante, tá entendendo? Eu batia de frente com ele, eu sabia que ele estava errado, mas a gente tinha muita discussão. Eu não aceitava e eu não sabia falar na boa, só ficava criticando ele, apontando o erro dele. E eu via que eu também estava errada. Não era só ele que estava errado.
Aí, essas aulas não serviu só para ele, não, serviu para mim também. Mesmo sem eu ter visto algum, assim, de bebida, de não química, assim, mas eu me tornei uma pessoa melhor, tá entendendo? Eu não sou mais arrogante. Eu não sou mais aquela pessoa mais arrogante, eu já escuto mais as pessoas. Eu sei que a vida não gira só em torno de mim, eu sei que tem outras pessoas também. Eu fico sensibilizado com o problema do outro, tá entendendo? Que eu era aquela pessoa egoísta, olhava pro meu umbigo, eu achava que só eu tinha problema. Aí, quando eu ficava vendo as aulas e vendo os depoimentos, eu vi que tinha pessoas que estavam em situação pior do que a minha. Aí serviu também para me mudar também, me transformar, né? Hoje eu já sou outra pessoa. Totalmente. E, Fátima, quando você me conheceu lá, antes de você me conhecer, você estava... como é que você estava? Como é que você se sentia? O que você pensava? Você lembra, assim? Eu acho, eu não cheguei a procurar um médico, mas eu acho que eu estava até com começo de depressão, porque eu não tinha vontade de comer, eu perdi 12 quilos. Eu emagreci, não tinha vontade de comer. Eu mal cuidava da minha filha estava abandonada, porque eu sou uma mãe muito protetora, que, sabe, minha filha tem que estar sempre arrumadinha, banhada, essas coisas assim. E eu estava abandonando a minha filha. Eu não ligava mais para nada, não. Eu sou muito ativa nas redes sociais, porque eu vendo, né? Eu vendia as coisas, eu ficava toda hora publicando vídeo, fazendo vídeo, fazendo coisa, e eu, até das redes sociais eu estava saindo. Meu autoestima estava lá embaixo. E até na minha aparência eu percebi que o sofrimento foi tão grande que eu envelheci mais. Não só por causa da idade. O sofrimento causa tanto dor e como causa também envelhecimento. Se na aparência, eu tive com a aparência acabada, eu envelheci mais, há quase alguns anos. E eu, vaidade, tinha vaidade não. A vaidade estava lá embaixo. Agora que eu estou começando a me recuperar, a me cuidar, a retomar a minha vida de novo. E o que você diria, assim, se você pudesse voltar no tempo? Imagina que a gente está voltando no tempo e está lá. A Fátima está assistindo essa live lá no início, ainda vendo. Primeira vez que está olhando e está assistindo isso. O que você diria para ela? Aquela Fátima lá do começo. Como assim? Não entendi a pergunta. Tenta imaginar você naquela situação que você estava. Como você acabou de me descrever, com esses sentimentos, né, com a autoestima lá embaixo, cansada. E se hoje você pudesse falar com essa Fátima do passado? Se pudesse ter um momento de olhar no olho dela e falar alguma coisa para ela? O que você diria? Assim, eu incentivar ela, né, eu acho que, eu não sei nem o que foi, eu não sei nem qual foi o momento, assim, que eu abri meus olhos, porque naquela época, a aula que eu estou assistindo agora, eu não ia escutar, não. É? Para mim, o senhor estava falando, desculpa a palavra, abobrinha, sabe? Eu não ia ouvir, eu não sei qual foi o momento que, eu não sei qual foi a live que o senhor assistiu, que tipo assim, me deu um estado que conseguiu me levantar, tá entendendo? Porque às vezes as pessoas criticam, que eu recebi muita crítica também da minha família não entendia e ficava me criticando, tu passa por isso porque tu quer, tu não precisa sofrer. Eu acho que ela contou, né? Contou a história dela. Você viu? Ela disse. Estava 8 anos de casamento, o marido dizia para ela que não ia parar de beber, que conheceu ele assim, que não tinha muito o que fazer, já tinha separado dele, não queria mais o casamento, estava num sofrimento que só, ela se sentia mal, deprimida, né? Sentia com a autoestima baixa, já não tinha energia para fazer as coisas, já não tinha esperança. Ela assistia os vídeos, você viu? Ela conversa, né, que ela assistia os vídeos e pensava que eu estava falando baboseira. Ah, no meu caso não funciona, né? Para mim não funciona. O que vai estar fazendo esse médico da internet aí? Ele só quer me vender alguma coisa, ele só quer fazer alguma coisa por ele, isso aí não vai me ajudar em nada. E aí, mesmo assim, alguma coisa aconteceu e ela deu um voto de confiança para ela mesma. E ela começou a estudar e a colocar em prática.
E isso fez com que, né, ela contou para nós, há 6 meses que o esposo não bebe nada, que mudou o relacionamento deles, né? Pode voltar depois para assistir esse depoimento. E que antes ela nem imaginava como seria o relacionamento com o esposo hoje. E talvez hoje você está numa situação parecida com ela no começo, que você está se questionando, será que funciona? Será que dá certo? Será que sei lá, da internet, será que pela internet funciona? Será que meu filho, será que se for irmão, se for filho, vai funcionar? Mas o meu não admite, o meu começou há muito tempo, o meu falou que gosta de beber, mas eu nem sei se eu amo mais essa pessoa, mas eu não consigo me desligar. Enfim, mas eu vou ter mais um trabalho, né, para fazer. Meu Deus, já estou cansado, vou ter mais um trabalho para me esforçar pelos outros. Talvez você esteja pensando coisas como essa. Eu vou te dizer, se foi possível para ela, por que não vai ser possível para você? Ao invés de continuar procurando desculpas, procure justificativas para fazer, porque se está ruim, quanto mais ruim tiver aí, mais você precisa fazer. E chega um momento em que a gente precisa, nesse momento, separar os curiosos dos comprometidos. Porque é com o comprometimento que o resultado vem. Seria mais confortável não assistir essa live. Seria mais confortável não assistir as aulas. Seria mais confortável não pensar que precisa mudar. Seria mais confortável você pensar que não tem jeito. Eu sei que seria mais confortável. Mas chega um momento em que você tem que escolher. Se você quer continuar escolhendo a conveniência, o conforto, ou se você está disposto a viver uma coisa melhor para você e escolher o comprometimento para fazer até dar certo. Porque se você não tem o resultado que você quer, é porque você não sabe. Se você está embebido, se você está agora cego pela sua própria arrogância, achando que você sabe, eu te digo, o que diz se você sabe ou você não sabe, não é o que você acha, é o seu resultado. Se você não tem resultado, você não sabe. Então, qual é a sua desculpa agora? E se não agora, quando? Se não você, quem? Porque não adianta, não dá mais. Não dá mais para ficar dizendo que você é uma vítima, um coitadinho, porque a situação é muito difícil. É difícil sim. E aí, o que você vai fazer? Ah, eu vou pedir para Deus me ajudar, mas às vezes Deus está enfiando na sua cara um sinal. Eu vou esperar um sinal, eu vou esperar uma luz. E às vezes a luz está quase cegando os seus olhos. E você não dá um passo para frente. Às vezes, eu quero uma chance, eu quero uma oportunidade. Aparece uma porta, você não abre. E não adianta. Igual aquela história que tem, né? É uma história até bíblica, que fala o seguinte, que tinha um pessoal, eu não sei detalhes assim quem era, mas tinha um pessoal que estava num navio e estava se afogando. Naufragaram no meio do mar e estavam se afogando. E aí começaram a rezar. Então, Deus, me ajuda. Deus, me ajuda. Eu peço a Ti, Senhor, me ajuda. Eu preciso, eu quero me salvar, eu tenho família, eu tenho projetos. Deus, me ajuda. E aí o que aconteceu? Morreram. E aí chegaram no céu e falaram assim, mas Deus, eu pedi a sua ajuda, eu sempre segui você. Eu oro, eu rezo, eu pedi a sua ajuda. Por que você me abandonou, Deus? Por que você me abandonou? Olha a tragédia que aconteceu na minha vida. E aí Deus olha e fala, cara, eu tentei te salvar. Eu mandei 5 barcos diferentes, chamaram você, e a cada vez que chamavam, você dizia, não, eu não quero ir nesse barco, porque Deus vai me salvar. Eu estava tentando. Mas você não fazia nada. Você recusou. Será que não está acontecendo isso com você? Você vai deixar isso acontecer com você? Você vai continuar esperando um sinal? Será que esse sinal já não está mais do que evidente na sua cara?